O que nós podemos fazer, Ren, para a gente estar à frente da criminalidade? Porque a cada momento, a cada dia, a gente descobre alguma coisa nova que eles inventaram, né? E nem a tecnologia às vezes consegue segurar essa turma, né? Vide, que não é um assunto diretamente com vocês, mas que eu fui vítima essa semana, essa questão aí das fraudes bancárias, né? A forma com que eles te acessam é de uma forma assim que demonstra tanta segurança que você quase é cooptado a participar daquela situação. Ainda bem que comigo deu tudo certo, eu consegui me safar, não aconteceu nada. Mas o que nós podemos fazer, Ren, e você como um líder, né, número 1 aí da organização, enxerga que passos podem ser dados para a gente estar, então, sempre se antecipando aos problemas? Bom, a primeira coisa que eu acho que vale para qualquer tema é se planejar. Então, o planejamento ele é um ponto fundamental para a gente poder se prevenir, né? E como em qualquer área, a gente costuma escutar especialistas, principalmente na área médica, né? Apesar que a automedicação também existe, mas ela também mata. Verdade. E ela pode matar até psicologicamente, né? A gente já tem o hábito já de sair exame, já sair colocando no Google e achando Verdade. que a gente já tá nas últimas semanas pro seu médico, falando, não, fica tranquilo que você tá tomando um remédio, então esse aqui veio alterado. Então, mas a nossa ansiedade, às vezes, ela não permite. Então, dosar talvez a ansiedade e planejar é muito importante. Os bandidos, a violência de uma forma geral, ela sofre uma migração natural. O bandido ele ataca onde é mais fácil. E quando alguém se protege, ele encontra uma nova falha. Então, hoje, qual será a forma que mais é utilizada para invadir condomínios? Se eu perguntar para os moradores, talvez eles vão falar uma coisa. E muito fatalmente, eu, Pereira, a gente vai falar outra, porque a gente está acompanhando. Isso quer dizer que a gente só tem que estar preocupado para a onda do momento? Não. A gente também tem que estar preparado para outras coisas que estão acontecendo. Mas, óbvio, se a gente sabe o que está acontecendo agora, é importante que a gente tome talvez medidas até diferentes. Nós também estudamos os casos de invasão que acontecem, seja por quadrilhas mais especializadas, seja por quadrilhas menos especializadas. E o próprio bandido, ele também se planeja. O planejamento dele, aliás, também passa por algumas fases antes de atacar, seja um condomínio ou seja para te atacar na rua. Ele também se planeja. E esse planejamento ele passa por várias etapas. E um planejamento ele pode durar alguns meses. E quando a gente fala agora de violência urbana, antigamente os bandidos preferiam fazer um sequestro, que em alguns casos demoravam 6 meses para fazer um planejamento. E hoje talvez demora 6 segundos para fazer um planejamento, mas ainda assim ele existe. Ele vai escolher a vítima dele. Qual é a vítima que ele vai escolher? E isso passa por algum tipo de planejamento, se ele está vulnerável, se ele não está, se ele está com o celular na mão ou se ele não está. E para quem já viu vídeos de celulares furtados na rua, ele já deve ter visto e reparado que eles passam de bicicleta, passam e de repente eles voltam. É um tempo onde se planeja. Ele não viu alguém lá com o celular na mão e já passou pegando, não. Ele olhou, ele viu se tem outras pessoas olhando, se ele não está correndo um outro risco, né? Né, se é homem, se é mulher, que idade, talvez até que marca de celular, será que era só o celular ou um relógio? Então ele também se planeja. Então o planejamento ele é válido para o bandido, com certeza, então ele tem que ser válido para nós também. Então se planejar, se preocupar, quando a gente fala de condomínios residenciais, esse planejamento ele passa ainda na fase de construção do condomínio, e muitas construtoras, incorporadoras já se preocupam com isso. Mas, e eles sabem, talvez até eles têm a felicidade de largar a mão. Bom, quando entregou, passei a chave, não é mais comigo. E aquela assembleia de instalação já esquece. Aquele momento da assembleia de instalação, imagina se a gente já saísse com o cadastro de condôminos completa. Será maravilhoso, mas não. A gente ainda passa 6 meses tentando só cadastrar as pessoas. Sim. Então, o bandido demora às vezes 6 segundos, ou 1 semana, ou 6 semanas. E às vezes a gente demora 6 meses para aprovar uma câmera numa assembleia. Então, o planejamento é um ponto importante. E o segundo ponto importante que eu acho que é válido falar, que todos nós, infelizmente, temos que desenvolver, que chama-se percepção seletiva. Cada um tem a sua profissão e cada um passa vendo o que ele quer. Então, se é um médico, ele vai olhar, esse é sedentário,
né? Ou se ele é o arquiteto, ele já vai olhar esse local e falar, pô, aqui acertaram, né? Ele colocou um quadro. E a gente que trabalha com segurança, a gente anda na rua, a gente já pensa, opa, esse aí que está andando de bicicleta pode ser um problema, por exemplo, ou não. E a verdade é que quando se fala em segurança, todos nós temos que desenvolver esse senso de segurança, inclusive crianças. Quando a gente fala com uma criança, ela deveria saber que é independente da idade, Sim. ele tem que saber que é responsabilidade dela a lembrar o adulto que ele tem que colocar um cinto. Porque o adulto vai esquecer muitas vezes, mas a criança tem que começar a desenvolver esse senso de responsabilidade, de percepção seletiva quanto à própria segurança. E a gente que anda na rua tem que saber que se eu estou saindo com o celular à noite, ou não, até de dia, infelizmente, eu estou me colocando em risco e eu tenho que prestar atenção nas coisas. A mesma coisa vale para o condomínio, a mesma coisa vale para a empresa e assim por diante. Então, planejamento e percepção seletiva são as primeiras coisas que eu deixo aí.